Aí, Fala aí, Ângelo. Boa noite, tudo bem? grande, boa noite, meu camarada. Como é que tá você? Tudo bem? Tudo na paz. Boa noite a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você. De antemão, já vou pedir desculpas caso tenha algum chorinho de bebê, né? Eita, Bento, como é que tá o Bento aí? Tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Tô trancafiado aqui no quarto. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Pode ter certeza. Diminui. Mas Não, não se preocupe. bater um papo, né? Um papo saudável. Espero que contribuindo um grãozinho de areia aí para quem estiver assistindo, né? Acho que esse é o maior objetivo. Com certeza. Tenho certeza que vai ser de grande valia, Maurício. Bom, o Dr. Maurício Soares, ele é mestre em Ciências da Reabilitação, é sócio da Recupera, Instituto de Fisioterapia do Esporte e pós-graduado em Biomecânica. O currículo é vasto. Maurício é muito experiente. Está aqui brevemente apresentado, Maurício. Alguma afiliação adicional que você queira destacar aqui para gente? Não, não, não. Não, só tentar contribuir com meus anos aí de formação, o que eu observei dentro da prática baseada em evidência, do que a gente tem de prática clínica, para tentar trazer alguma coisa para a gente. Eu não sou de me apresentar demais, não, D'Angelo. Eu sei disso. Eu sei disso. Você é um cara, um dos mais simples que eu conheço, inclusive. Isso é um espetáculo, essa associação entre simplicidade e excelência no que você faz. Que eu sei que você é desse nível. Eu sei disso. A recíproca Bom, é verdadeira, com certeza. obrigado, camarada. Vou direto ao assunto aqui. O que você entende por imagenologia e o que você entende por videometria? Fica à vontade. Bom, D'Angelo, imaginologia nada mais é do que a interpretação das imagens com as quais nós somos sabatinados diariamente nos consultórios, você lá no INTO. E aí, imagem classicamente é conceituada a partir do exame de raio-x que reinou durante praticamente 70 anos, e aí depois da mudança, da revolução tecnológica, aí começaram a vir ressonância, tomografia, ultrassonografia. Só que nós somos fisioterapeutas e aí eu vou um pouquinho além sobre o que seria imaginologia para a gente. Será que uma termografia não seria um exame de imagem para a gente? Nós havíamos conversados. O que a baropodometria, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, entrega, também não é uma imagem? É uma imagem com a qual a gente vai examinar aquele detalhamento que apareceu e que veio para as nossas mãos e que a gente vai verificar através de outros recursos se há correlação com o que o paciente está apresentando. E aí a interpretação da imagem ela é importante até mesmo para mostrar para o doente que não há necessidade de exame de imagem, como muitas vezes na dor lombar. Agora, em relação à videometria, na verdade, videometria é uma métrica por exame de vídeo. E aí, essa ideia, né, que veio externando aqui para os colegas, veio de você, né? É, eu acho que ela tem que ser mais disseminada, porque nós temos softwares padrão ouro, nós temos recursos padrão ouro, né? Nós temos câmeras da Vai com sistemas 3D da Vai com sistemas 3D da empresa italiana, da Kinetec, que tem uma sede aqui na região sul. Isso. Nós temos sistemas de captação de imagem pela Physimax, mas nós temos recursos que podem sim ser ofertados e com baixíssimo custo para quem não tem condições de consumir um produto que é tão caro no 3D.
Então, se nós pegarmos o público de uma forma geral na fisioterapia, que hoje nós já ultrapassamos 250 mil fisioterapeutas, quantos vão ter acesso, D'Angelo, aos recursos que você, por exemplo, tem no Into? Quantos vão ter acesso a um clube de futebol de ponta que vai disponibilizar isso? Então, é necessário que se massifique, a palavra é essa, massificar mesmo, a informação para que ela chegue já no acadêmico, para que ele possa usufruir, ainda que seja num 2D, mas que ele melhore a interpretação dele sobre aquilo que ele está tentando resolver. E se ele tiver a possibilidade de uma captação através de exame de imagem, eu tenho certeza que aquilo ali pode ser visto, revisto, para que possa, num dia seguinte do tratamento, ser tomada uma melhor decisão clínica. Por que não? Perfeito, perfeito. Eu realmente, assim, a gente já, por exemplo, já teve a oportunidade de trazer convidado aqui para falar de dinamometria isocinética. Eu valorizo realmente essa alta tecnologia, inclusive a de alto custo, claro, é excepcional se bem utilizada. Agora, eu concordo, e é em parte por isso que a gente está aqui, o que a gente conversou, eu acho que vale a pena uma conversa como essa que a gente está tendo, em especial, eu diria, no caso da videometria, da gente falar o que está acessível, como você mesmo muito bem colocou, o que está acessível à maior parte dos fisioterapeutas. O que ele pode fazer dentro do consultório dele? Vamos para uma realidade, ou dentro de uma clínica, seja numa prefeitura, ou seja uma clínica, um ambulatório geral, o que dentro desse ambulatório ele pode utilizar. Porque a gente sabe que existem muitos equipamentos, muitos instrumentais passíveis de uso, muitas vezes sem custo, pelo menos um custo para adquirir o equipamento. É claro que tem, no mínimo, custo de tempo, mas tem, claro, a preparação, etc. Algum material vai precisar lá. Ou às vezes um custo muito baixo, no mínimo é um custo baixo. Então é legal realmente a gente ter essa conversa, Maurício, porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui assistindo que, claro, adorou assistir o que foi conversado sobre dinamometria isocinética. Mas é importante a gente ter esse espaço também para conversar sobre o que essas pessoas, muitos, tenho certeza daqui, podem usar nos seus respectivos consultórios. Tá? É parte do nosso papo, né? Bom, em relação à isocinética, eu fico confortável para falar, Eu sei disso. Você é fera disso, eu sei porque muito bem. não que eu seja um expert na área, né? Longe disso. Aliás, o teu convidado, poxa, tem uma expertise muito maior que a minha, ele lida diariamente ali no campo da O Vitor é pesquisa. fera. Vitor é fera, é um grande parceiro. O Vitor E é parceiro. Mas você é muito simples, camarada. não, Você é fera também. Você não precisa falar, deixa que eu falo. Você é fera. Você é. Você não, é eu sou fera. um aprendiz. Mas aí eu já vivo do outro lado, né? Eu estou defendendo a bandeira aqui, né, para que cada vez se massifique recursos de baixo custo. Já quando a gente fala de mensuração de força, né? Na verdade, o isocinético ele trabalha com torque, mas aí eu já trabalho com o que é padrão ouro. Entretanto, eu não descarto nem um pouco os demais recursos, né? Como célula de carga, que funciona por tração, outras funcionam por compressão. E se a gente for descendo ainda mais para o baixo custo, um esfígmo pode ser utilizado. Tem trabalhos de força isométrica que são utilizados com esfígmo. Até o pessoal da UFMG que publicou trabalhos nesse sentido. Tá? Perfeito. Falando sobre, diretamente ao assunto, em relação ao que a gente pode levar para o nosso consultório, existe o que eu vejo de maior viabilidade, existem vários, né, D'Angelo? Você tem aplicativos como o Coach Eyes, que traduzindo são os olhos do treinador, que você pode baixar no teu celular. A Natália Bittencourt
que teve aqui contigo, falando brilhantemente, e eu participei também, né, como ouvinte, ela falou de um que eu também gosto muito, que a gente pode utilizar tanto no esporte, tanto nas atividades esportivas, seja em caráter recreacional, seja em alta performance, mas no doente traumato ortopédico, no teu paciente que vai para o teu consultório, por exemplo, e que você quer verificar como é que está a potência dele antes de você liberá-lo para ele voltar a jogar as peladas dele, porque ele operou ligamento cruzado anterior. Então você tem, por exemplo, o MyJump 2, que é um aplicativo que ele mensura força, potência, ele vai dar a diferença de um membro em relação ao outro. Você pode comparar ele com ele mesmo através do desempenho dele num determinado momento, o quanto que ele saltou, a altura em centímetros, e ele dá o índice de força reativa, né? O RSI, que é calculado pela altura sobre o tempo de contato em milissegundos. Inclusive, esse parâmetro ele é um parâmetro muito bacana de ser mensurado para quem joga bola ou para quem é jogador de futebol profissional. Esse recurso do MyJump eu já utilizei. Hoje eu tenho na minha clínica o tapete de salto, que foi produzido pelo pessoal do Núcleo de Alto Rendimento, que já me dá um software com uma interface, até com cálculos estatísticos, e aí me facilita a vida. Mas nem por isso o meu colega que esteja do meu lado, ele vai ter que não mensurar isso. Ele pode e deve mensurar quando ele assim entender que é válido. E aí, falando sobre análise por vídeo, eu gosto de falar bastante sobre o Kinovea, começa com K, K-I-N-O-V-E-A. Por quê? Porque ele é um programa que você baixa no teu computador. Ele é um programa que ele é 2D, mas ele tem trabalhos que avaliam muito bem a sua capacidade de interpretação da análise por vídeo. Você pode sincronizar duas câmeras, então você pode botar o teu paciente correndo numa esteira com uma câmera de frente e outra em perfil, por exemplo. Ele tem uma boa acurácia para você interpretar aquilo que você está vendo, principalmente quando o assunto é quadril, joelho e tornozelo. Ele já tem até trabalhos que mensuram o quanto que ele pode ser útil dentro do distanciamento que você dá. Então, tem trabalho que mostra que em até 5 metros ele tem uma boa capacidade de você dando esse distanciamento. E aí, já falando do distanciamento, você não pode simplesmente pegar uma câmera e botar, né, D'Angelo? Você tem que ter uma preparação. Então, o ambiente ele tem que ser controlado. Você deve dar uma distância de aproximadamente 3 metros. O ideal é que você tenha um tripé com nível, para você não ter desnivelamento do posicionamento da câmera, se ela está um pouco à frente, se ela está um pouco para trás, se ela está inclinada para o lado. O pessoal erra muito, viu, Maurício? Pois Tem muito tripé sem esse nível. Sim, e isso perfeito, aí, muito bem lembrado. Esse é um problema, porque isso vai criar o quê? O que você tão bem fala aí, né, nas tuas aulas, vai criar um viés. Isso vai criar um viés. Como é que você vai posicionar a câmera se ela estiver inclinada? O que você vai estar visualizando? Você tem que ter o parâmetro. Poxa, centro da patela. Você tem que usar você pode usar uma bola de isopor com fita dupla face. Você faz a raspagem se o cara tiver pelos. Então, assim, quanto que a gente gasta com isso, D'Angelo? É o mínimo possível. E a partir do vídeo que você coletou, isso é que eu acho legal também do Kinovea, a partir do vídeo que você coletou, você pode pausá-lo e você pode utilizar, salvar, criar um banco de imagens a partir do vídeo e você pode mostrar para o paciente, olha como é que você chegou.
Eu não gosto de falar padrão de movimento, eu gosto de falar perfil de movimento. Padrão parece uma coisa muito amarrada para todo mundo. Você tem um perfil de movimento, eu tenho outro, e quem está aqui, cada Legal. um tem o seu. E você pode mostrar, olha como é que o teu gesto motor mudou. Olha como é que a tua pelve caía do lado esquerdo e olha como é que agora você está chegando mais nivelado. Então você cria, a partir de vídeo, você cria uma pausa dentro do vídeo, você coloca os recursos que o Kinovia te oferta, como, por exemplo, um goniômetro, como, por exemplo, um ângulo, e aí você tendo métricas, né? Parâmetros ali, espinha ilíaca antero-superior, centro da patela, você cria com um ângulo quanto que houve de inclinação. E veja bem, eu não estou aqui, como a gente está falando quadril, joelho e tornozelo, eu não estou querendo falar de valgo, né? Obviamente que dentro de um leque, né, dos membros inferiores, a gente vai verificar também, pode verificar alguma coisa se está havendo um colapso medial do joelho, por que não? Mas a gente avalia o doente como um todo, né? Quando você trata o joelho, certamente você, no mínimo, vai olhar quadril, vai olhar ali região do core e vai olhar o tornozelo e pé. Quando você trata um tornozelo, você vai olhar joelho e quadril e assim por diante. Mas fato é que de algo que é barato, é 0,800, é de graça, você Exato. consegue ter um recurso que você pode levar para dentro do teu consultório. Perfeito. Quando você falou das bolinhas, né? E realmente, assim, você vai ter o custo das bolinhas, da fita dupla face, mas eu quase dei risada aqui quando você falou, que eu me lembrei que há alguns anos eu fiz a minha esposa ir até o centro da cidade para comprar um monte de bolinha de isopor, cara. Eu ainda lembro disso. Mas a gente tem, o cara se quiser ele pode comprar, pode pegar lá os marcadores reflexivos, né? Sim, Nada impede, mas ele é mais caro, sim. né? Não, olha só, a E bolinha aí funciona nem muito bem, tá, Maurício? Ela funciona muito funciona bem. super bem, É, você funciona super calibra bem. numa boa. O vídeo capta realmente a bolinha, tá? A calibração fica uma maravilha. Fica uma maravilha, fica muito bom. E aí, ô D'Angelo, eu quis trazer essa fala porque eu observo pouca fala nesse sentido, sabe? E eu acho que tem que ser massificado mesmo. Não é porque eu tenho um recurso excelente na minha mão que o colega tem que ser preterido, né? Não, se o paciente ele recebe um produto de um colega de profissão de qualidade, ele vai falar bem da fisioterapia. Óbvio que ele vai, os louros são do profissional que está com ele, mas a fisioterapia é que ganha um valor perante a sociedade. E o meu interesse é esse. Eu não tenho outro Perfeito. interesse a não ser com que a nossa profissão cresça de uma maneira que o meu colega de profissão esteja fazendo o melhor trabalho possível. Perfeito. Ganha todo mundo. Ó, já tem pergunta aqui para você. Eu já vou entrar assim. Eu tenho uma pergunta aqui para você relacionada à radiografia simples, por exemplo. E ainda sobre videometria. Eu quero te perguntar sobre baropodometria. Mas vou já trazer aqui uma pergunta do Rawan. Obrigado, Rawan, pela participação. Ele pergunta aqui. Boa noite, mestre. Agregando essas técnicas ao consultório, iria aumentar o custo das consultas? Bom, Como é que você enxerga isso, Maurício? olha, se você entrega um produto de qualidade, não é porque você conseguiu ele de forma barata que você não pode entender que o teu valor de mercado melhorou. Então, eu acho que quando você entrega um produto mais detalhado, mostrando por A mais B para o paciente, mostrando por A mais B para um profissional que acompanha ele, que é um educador físico, que é um médico ortopedista, que é um fisiologista, eu acho que
que o teu valor que a tua valoração ela aumenta sim, tá? Mas eu falo nisso, eu falo nesse sentido de valorização enquanto fisioterapeuta no mercado, né? Perfeito, olha só, concordo com todas as letras, Maurício, veja só. E você não está entregando só um produto em si. Você tá usando a tua expertise para entregar esse produto. Porque um mesmo produto, ele pode ser entregue de formas diferentes, por Sim, sim. diferentes profissionais. E aí ainda Vai mudar. entra uma coisa extremamente importante que eu acho que hoje está sendo pouco falado. E aí é que eu tenho uma crítica construtiva, tá? No intuito da gente pegar aí, passo a passo, vou te ensinar, vou te dar a dica de ouro, vou te dar o atalho. É que o vídeo ele vai te entregar uma interpretação daquela imagem. Você tem que ter as ciências básicas enraizadas com você, estudadas. E aí, não tem atalho não, meu amigo. Sabe qual é o atalho? Sentar o bumbum na cadeira, abrir o livro de anatomia, de cinésio, de biomecânica, de fisiologia articular, de neurofisiologia, para que você tenha um conhecimento maior sobre aquilo que você estudou para conciliar com aquilo que você está interpretando da imagem. Então, eu não vejo muito o caminho do atalho, né? Eu não vejo o passo a passo. Eu vejo que existe um processo, D'Angelo. Geralmente, se esse processo dura 10 anos, as pessoas querem chegar lá no final do processo, mas ela só quer o último ano. O último ano não é legal, cara. Poxa, você vai encurtar 9 anos? Não tem, né? Não tem. Eu tô nessa profissão há 21 anos. Nós temos isso em comum e nós temos mais do que isso em comum. Nós gostamos do futsal, por exemplo. Somos salonistas. Mas eu não consigo passar 6 meses sem ver algo novo, sem buscar algo novo. Porque senão eu estava meramente reproduzindo. Eu tenho 21 anos de experiência. Na verdade, se eu estivesse fazendo a mesma coisa, eu só estava reproduzindo aquela mesma coisa ao longo de 21 anos. Então, eu tenho experiência em uma coisa. Não, eu preciso do novo, eu preciso buscar. Mas as ciências básicas têm que estar enraizadas conosco. Perfeito, perfeito, é fundamental. É fundamental a gente continuar lendo sobre pesquisa básica, não só pesquisa aplicada. Né? A pesquisa aplicada nos traz informações de efetividade, de segurança, mas a pesquisa básica nos traz muitos porquês. E nos permitem, eu diria que até mesmo levantar hipóteses que tenham um embasamento minimamente fisiológico, biomecânico, anatômico. Sem essa ciência básica, não funciona. E eu concordo com você, né? Não é porque tá. Existem diferentes formas de você entregar um produto, não é só pelo produto em si, é pela tua expertise, tá? Através desse conhecimento que você está sinalizando muito bem, e por algo que não está no livro, se chama experiência, maturidade. Por isso que muitas vezes o atalho, ao meu ver, ele não funciona tão bem. Pode ajudar, tá? Mas tem um limite. Sim, porque nada como a vivência, nada como a vivência. Tá? A gente precisa passar por muita coisa. É como na nossa vida pessoal, ao meu ver. Tá? A gente não consegue pular isso. Tá? É satisfatório, inclusive, olhar para trás e perceber que nós somos diferentes hoje. Né? No campo pessoal e no campo científico. É legal você olhar para trás, ver que você deu uma aula ou atendeu um paciente e que você está diferente hoje, que você consegue reconhecer algo que lá atrás você não reconhecia. Isso é maturidade. E que vale a pena, eu acho que essa é uma frase importante de ser falada, vale a pena a gente passar pelo processo. Exato, é fundamental. O processo faz você valorizar a fase atual. O processo faz você maturar, poxa, na tua área, né? Quanto que você pesquisou para você ter o teu curso de prática baseado em evidência, D'Angelo? Quanto que tu foi a fundo na Cochrane, na Pedro, na PubMed, em tantos outros, em tantas outras bases de dados, para que você hoje
consiga entregar o produto que você entrega. É um processo, esse processo ele é válido, né? As pessoas têm que ouvir isso na fisioterapia. Tem que ter a paciência, não tem jeito, né? Hoje a gente vive o imediatismo, mas É, tem que passar pelo processo, não tem jeito. verdade. E Vamos, para oi? pontuar algo, apenas para pontuar algo que você falou, eu gostaria de destacar realmente aqui, é, a importância de você ter também essas medidas de referência, por exemplo, através da videometria, para você dar um retorno para o paciente. Tá? Isso é fundamental. Tá? Uma coisa é você tentar convencer o paciente que ele evoluiu de uma intervenção para outra intervenção. Outra coisa completamente diferente é você mostrar que ele evoluiu. Você mostrar uma imagem, mostrar uma mensuração. Foi o que eu falei lá no início, quando eu estava abrindo aqui a live, eu citei uma frase de Galileu Galilei, né? Meça o que é mensurável e torne mensurável o que não é. Isso é importante, nós termos referências e, ao máximo, referências quantitativas. A Perfeito, videometria pode ajudar muito nisso. Vou te perfeito. perguntar sobre a radiografia simples. É, radiografia simples no impacto femoroacetabular. Tá? O que o fisioterapeuta precisa saber em relação a isso? Bom, o impacto femoroacetabular ele agora está muito disseminado porque ele acomete muito jovem, né? Então, a gente tem algumas lesões clássicas que são as lesões do tipo pincer, que ela acomete mais o acetábulo, e tem a lesão do tipo CAN, que pega ali imediatamente ao final da cabeça do fêmur, nós temos o colo, que ele é côncavo, e em alguns casos você pode até mesmo ter aquele raio-x, aí no caso mais de sequelas de displasia, né? Mas você pode ter aquele raio-x famoso em pistol grip, que é o cabo da pistola, aquela pistola antiga, porque a cabeça do fêmur ela perde aquela esfericidade, porque imediatamente onde havia o colo, que é côncavo, você pode até mesmo ter uma neoformação óssea precipitada, na maioria das vezes, por grandes amplitudes de movimento no quadril, e aí você começa a ter uma neoformação óssea naquela região, a região que era côncava passa a se tornar até mesmo convexa. E é interessante que isso é plenamente visível nos exames de imagem. Assim como outras áreas, não necessariamente, os estudos têm demonstrado isso, que não necessariamente quem apresenta alterações vai ser sintomático. Entretanto, o doente que chega sintomático na tua clínica, por que nós não termos uma boa interpretação como fisioterapeutas dessas imagens e traçarmos uma relação de que realmente, de que se realmente aquela imagem é condizente com o que o paciente está apresentando. Exemplo, o paciente que tem uma lesão do tipo CAN, ele, na maioria das vezes, ele vai ter dificuldade para os movimentos de flexão do quadril e de rotação medial. Então, eu posso correlacionar testes simples para esses movimentos, ver até onde que está indo a limitação dele, para saber se de fato aquela imagem é condizente com essa realidade. E aí eu uso a intervenção que melhor julgar necessário, como as manobras de mobilização, com faixa, e aí o Mulligan dá aula há anos nisso, né? Nos apresenta aí um conteúdo, o nosso colega que você entrevistou aqui há algumas semanas atrás, o Dan, poxa, vai falar isso Espetacular. muito melhor do que eu, mas você, com as manobras, você consegue alcançar cápsula articular, você consegue até mesmo melhorar aquela amplitude que estava reduzida. E aí, um adendo, né?
Hoje em dia, humanamente, você falar de quadril, você falar de quadril, ainda que seja por exame de imagem, sem que a gente olhe ali a lombar e vice-versa. Da mesma forma que é impossível hoje a gente falar de ombro sem que a gente dê uma olhada na cervical e na coluna torácica, né? Então, o impacto femoroacetabular no adulto jovem, que é algo que poxa, tem aparecido muito mais do que há uma década atrás, isso eu não tenho a menor dúvida, nos consultórios, ele tramita muito por essas características. Você vai ter a lesão do tipo CAM, você tem a lesão do tipo pincer e você pode ter a lesão mista, né? O camarada ele pode ter a agressão lá no acetábulo, pode ter ali na cabeça e no colo do fêmur, o que teoricamente seria pior, mas eu estou falando teoricamente porque na nossa área 2 mais 2 nem sempre dá 4. A gente pode pegar um paciente, chega na nossa clínica com várias alterações dessa e que os testes físicos que a gente faz, cinético-funcionais, ele não tá batendo nada com aquilo que a gente está vendo na imagem. Sim. Com a progressão, isso pode gerar lesão labral, lesão condral, né? Coisa, D'Angelo, que eu queria também falar aqui, se você me permite, é que a gente não pode demonizar o exame de imagem. O exame de imagem, ele muitas vezes ele é realmente empregado sem qualquer valor, mas em algumas outras vezes ele pode sim nos nortear, nos ajudar, nos auxiliar numa melhor tomada de decisão clínica, como essa que a gente falou aqui. Então já lanço aqui para você, como é que a minha tomada de decisão mudaria, por exemplo, num caso de uma entorse de tornozelo, vamos pensar em algo bem padrão, uma entorse por inversão, né? Esse exame de imagem pode contribuir numa tomada de decisão do fisioterapeuta? Como é que você enxerga isso? Bom, de cara, a entorse de tornozelo por inversão, a gente tem que tentar entender qual foi a classificação, né? Se só pegou o ligamento talofibular anterior, e aí saiu um estudo agora, acho que se não me falha a memória, de 2020, mostrando que nós profissionais que trabalhamos com movimento, para chegar na interpretação correta, via palpação do talofibular anterior, é muito tranquilo. Praticamente todos os estudos do trabalho, eles demonstraram que nós temos essa capacidade, mas o calcâneo fibular já não foi tão simples assim. E quando a gente fala calcâneo fibular, aí já envolve a subtalar. A gente tem o talo fibular posterior, e aí nós temos as classificações grau 1, grau 2, grau 3. O exame de imagem, um raio-x simples, ele pode ajudar a gente a eliminar possibilidades mais complexas, como, por exemplo, uma fratura de um maléolo fibular, uma fratura na base do quinto metatarso, que pode acontecer também. E aí a fratura do quinto metatarso, a gente tem que saber se foi uma fratura da base do quinto ou uma fratura de Jones, que já pega ali a área de relação do quinto com o quarto metatarso. E indo um pouquinho mais à frente, aí já foge um pouquinho ao contexto da entorse por inversão, mas a fratura por estresse. E quanto mais vir para o meio, mais complexo porque a vascularização é mais pobre ali no quinto metatarso. Então, a gente tem que, se a gente puder lançar a mão, né, se a gente tiver a possibilidade de verificar um exame de imagem, pode ser o raio-x mesmo, para eliminar essas possibilidades, de cara isso aí já ajuda a gente, porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo, o prognóstico de um doente que está com uma fratura é completamente diferente do que só teve um estresse ligamentar. Claro. E a gente tem outras métricas, como, por exemplo, no raio-x em antero-posterior, de algo que a gente pouco investiga, que é a lesão na sindesmose. E que tem direta relação com a capacidade de estabilidade da talo crural, porque à medida que você faz flexão dorsal e flexão plantar,
você tem que ter abertura e fechamento da pinça bimaleolar. E o raio-x ele pode nos ajudar dessa forma. A literatura fala que até 5 milímetros de espaçamento ali entre a fíbula e a tíbia, você tá dentro dos parâmetros de normalidade. Mas se você puxa ali a parte mais mediana do malleolo fibular, 1 centímetro para cima na vertical, e pega lá no topo desse 1 centímetro que você puxou para cima, e você traça uma linha na horizontal, e essa distância entre o ponto mais mediano da fíbula e o ponto mais próximo da tíbia tiver maior do que isso, muito provavelmente esse teu doente vai estar com uma lesão na sindesmose. E aí é que muitas das vezes, D'Angelo, eu fico vendo e rindo, né? Porque às vezes o mesmo grau 2, o cara teve uma lesão, um entorse por inversão grau 2. Aí o cara recuperou em 14 dias, o outro recuperou em 21. Pô, o cara que recuperou em 14 é mágico? Talvez não. Talvez a sindesmose nesse paciente não foi afetada e no outro paciente foi afetada. E aí o prognóstico pode mudar em função de um processo de cicatrização e de você ter que retreinar a estabilidade, ter que retreinar a articulação talocrural de uma maneira diferente ou mais tardiamente do que o grau 2 que não teve lesão na sindesmose. Então, o raio-x, meramente o raio-x, eu não estou nem falando da ressonância. A ressonância magnética ela vai te dar muito mais detalhado as lesões, onde é que foi, se foi no talo fibular anterior, se foi no calcâneo fibular, se pegou sindesmose, se houve fraturas, onde é que houve, enfim, como é que está o tamanho do edema, enfim, mas um exame de imagem simples, ele pode ajudar a gente. E pelo menos na minha prática clínica, esses parâmetros que estão aí saem em revista brasileira de ortopedia, revista de imagem, podem ajudar a gente. Então, não que a gente venha endeusar o exame de imagem, mas que quando ele chegue na nossa mão, ele seja interpretado, seja correlacionado com os demais recursos que a gente tem para utilizar. Entorse de tornozelo, teste de gaveta anterior, por que não fazermos, por exemplo? Teste de caminhada, verificar se esse paciente consegue dar 5 passos, porque você já minimiza o risco dele ter uma fratura. Passar questionários seriam outras possibilidades. Você citou aí dos passos, né? As regras de Ottawa pode ser interessante. Tenho certeza que foi isso que você pensou. Veio na minha cabeça. Eu tenho certeza disso. Você ir lá no quinto metatarso, você ir no malleolo fibular, você ir no malleolo tibial. Aí você agora já é uma parada. Perfeito, eu concordo. Eu concordo que o exame de imagem, de forma isolada, o valor realmente muito baixo. Muito baixo. Para determinadas situações, né? Claro que eu concordo, né? Como eu enxergo isso, né? Como fundamental, quando você quer afastar algumas bandeiras vermelhas. Tá? Como você citou muito bem aí, fraturas, algum tumor, é realmente importante, porque a gente observa uma sintomatologia, a gente observa características, um histórico, e suspeita de algo, levanta hipóteses, né? Da nossa cabeça tem lá aquele fluxograma e com as hipóteses, com as probabilidades, você vai cortando aquilo, né? Vai seguindo um caminho lógico na sua cabeça, né? E parte desse caminho é determinado pelo exame de imagem. Tem que ser bem utilizado realmente, Maurício. Eu acho que tem que usar com inteligência, porque realmente se ficar só preso ali numa alteração estrutural para uma tomada de decisão do fisioterapeuta pode ter pouco valor. Com certeza. Mas é importante realmente lembrar disso. Você falou aí, a gente fala muito de bandeiras vermelhas quando o assunto é dor lombar, né? Inclusive tem países aí que já saíram aí, acho que é de ciência da maioria,
Tem países que até restringem a solicitação do exame de imagem nas primeiras 6 semanas, exceto se a pessoa tiver uma bandeira vermelha, como uma possibilidade de uma fratura, né? O cara caiu de uma laje, está com muita dor, pô, ele pode ter fraturado. Então, esse cara vale a pena você fazer o exame de imagem. Em cima do que você falou, né? Eu tive um doente alguns anos atrás que tinha muita dor no joelho. Eu falei, olha, essa tua dor não está legal, 18 anos de idade. E aí, para nossa infelicidade, quando ele foi fazer o exame de imagem, ele tinha tumor de células gigantes. Esse doente, ele fez 5 ciclos de quimioterapia antes de fazer a amputação transfemoral e 1 ano depois ele veio a óbito. Então, você citou bandeiras vermelhas aí, veio exatamente... Olha só, é fundamental. Até porque muitas vezes é decisivo, não só na morbidade do paciente a médio e longo prazo, em termos de sequelas permanentes, mas muitas vezes envolve o óbito. Você pode salvar uma vida fazendo isso. Eu estou me referindo, então, à fratura, à malignidade, à infecção, no caso de uma lombar, uma síndrome da caudequina. Tudo isso, o exame de imagem pode nos ajudar. Cada um com a sua especificidade, mas pode. Você pode ter uma articulação anquilosada, um doente com uma espondilite anquilosante. Será que a tua tomada de decisão vai ser manipular esse doente? Perfeito. Nem que seja para você tomar uma decisão de encaminhar esse cara para o especialista. Sim, fundamental. Essa parceria com o reumatologista, com o ortopedista, com o clínico geral, com quem quer que seja o especialista aqui que você supõe que possa ajudar naquela situação. Porque hoje, né, D'Angelo, a gente vive um modelo biopsicossocial, mas o modelo biopsicossocial ele não diz para a gente abandonar o modelo patoanatômico. Né? Na verdade, é o somatório de um todo. Né? Você tem que usar tudo que estiver à sua mão dentro do teu conhecimento para, de alguma forma, você tentar entregar o melhor produto possível para o teu paciente. Se fizer sentido o exame de imagem, que você faça uso da melhor maneira possível, sempre correlacionando com a clínica do paciente. E até mesmo que seja para você falar assim, não, nesse momento o exame de imagem não é indicado para você, meu amigo, esquece isso. Perfeito, perfeito. Veja bem, voltando lá para a minha realidade, por exemplo, do meu consultório, que eu tenho certeza que é a realidade de muita gente aqui. Já aproveita uma pergunta aqui, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. E tem muita gente bacana entrando aqui, viu, Maurício? Muita gente de altíssimo nível. Julião já entrou aqui, já vi alguns cirurgiões do INTO passando por aqui também. Vi o Fabinho acabou de entrar, já esteve aqui também. Pessoal, bacana aqui. Obrigado, gente, por prestigiar aí. Muito obrigado mesmo. Então, voltando para o ambiente da clínica, quais são... Eu sei que você já sinalizou sobre alguns programas que eu posso usar, mas o que eu preciso ter na minha clínica em termos de pré-requisito ali no ambiente, em termos de espaço, por exemplo, para poder usar o Kinovia e o MyJump, por exemplo. Eu preciso ter muito espaço, pouco espaço, dá um chutão assim, das 2 metros quadrados. Quanto que eu preciso ter de espaço? MyJump, em épocas que se constrói com o pé direito cada vez menor, você tem que tomar cuidado se você for avaliar um jogador de basquete, porque ele pode bater com a cabeça no teto. Sem dúvida. Isso soa como uma brincadeira, mas é uma... Não, é verdade, tem razão. Então, assim, o drop jump você vai escalonar de quantos centímetros que esse teu paciente ele vai saltar, de 30, 45, 60 centímetros. Então, o ideal é que você tenha algo mensurado, feito sob medida, para que você possa, por exemplo, realizar o drop jump. Em relação a outros saltos que existem aí na literatura, como counter movement jump, squat jump, o que você precisa é de uma câmera bem posicionada,
com distanciamento que gira em torno ali de 2 a 3 metros, seria o ideal, para que você pudesse, né, captar, pudesse filmar de forma correta o despregue do paciente do solo até a aterrissagem dele no contato com o solo. Eu acredito que o MyJump é mais simples. O Kinovia não que seja complexo, muito pelo contrário, mas se você tiver um recurso de iluminação adequada, uma parede clara, né, que você consiga um tripé com nível, e as nossas famosas bolinhas de isopor com fita pela face, você já está com meio caminho andado. Agora tem um detalhe. A gente, quando fala de filmagem, fala em pixels, né? Então, o sistema do Kinovia, ele converte, ele consegue fazer a calibração de pixels para centímetros. Então, sempre no cenário que eu estou filmando, tem um objeto que eu sei que de uma ponta a outra tem uma métrica exata, ou seja, eu sei que de um ponto ao outro tem 30 centímetros. Eu começo mensurando a partir dali, eu faço a calibração ali, para que a partir daquela calibração, qualquer calibração que eu faça por centímetros, eu sei que está correta, porque eu já usei a padronização inicial. E basicamente é isso, não tem muito mistério. Depois é só você salvar a imagem, jogar para o teu computador, abrir o teu programa e rodar ali e visualizar quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário, pausar quantas vezes você quiser para salvar, utilizar os recursos de anotação na imagem, porque ela está pausada, então você salva, ela vira uma foto. Você pode fazer a anotação, colapso medial do joelho direito, aí você tem lá o goniômetro marcando 24 graus do lado direito. É o ângulo mostrando uma queda da pelve de 15 graus. Você começa a fazer as marcações e você faz as anotações. Salvou aquilo ali, pausou, fez as anotações, fez as colocações com os recursos que tem dentro do próprio programa. E você colocou lá no teu banco de imagens. E aí você, à medida que você vai evoluindo o teu paciente, você vai traçando as tuas métricas comparativas. A boa parte do que eu estou falando aqui, D'Angelo, eu te falei isso, né? Eu falei, porra, vou falar com o D'Angelo, eu tenho que ter alguns artigos salvos. Então, caso alguém queira, tem algumas coisas sobre a aplicabilidade do MyJump, validação, sobre o Kinovia. De novo, o Kinovia, ele não é padrão ouro. Obviamente que ele vai ter alguns erros, vai ter algumas diferenças quando comparado ao 3D, mas você sair do empirismo é extremamente importante. Ok? Perfeito, é um caminho a ser percorrido. E eu diria assim, a própria... D'Angelo, desculpa, eu não sei Sim. se vai cair, tá? Mas se cair e você quiser continuar, não tem problema, tá? Não, acho que cair por quê? Por conta da tua internet, alguma coisa assim? Não, acho que 1 hora cai, né? Não cai não. Pode ficar tranquilo, não cai não. Mas a gente já está caminhando para o fim, Beleza. já está no caminho final. Eu tenho para você aqui, Maurício, uma pergunta sobre baropodometria. Perfeito. Tá? Já que você citou lá em cima. Então, eu queria saber o que é a baropodometria. Eu acho que vale a pena essa explicação. E, como eu perguntei para os outros também, como é que esse recurso pode contribuir na tomada de decisão do fisioterapeuta? Bom, ótima a tua pergunta. Primeiro, né, a baropodometria ela está muito enraizada à análise da pisada. E aí, nós, principalmente antes da pandemia, nós vivíamos uma febre das corridas. Circuito isso, circuito aquilo, não sei o que, night run, caminhada e corrida do câncer de mama. E isso fomentou muito a análise da marcha,
como se a planta do pé fosse responsável por tudo que estava acontecendo. Na verdade, muitas pessoas começaram a correr sem ter nenhuma preparação do sistema músculo-esquelético. Tomando como base capacidade e demanda, se a tua demanda está maior, poxa, a tua capacidade vai ruir, né? O teu sistema músculo-esquelético vai gritar em algum lugar. A baropodometria nada mais é do que uma análise da pressão plantar, né? Na verdade, você tem aquele tapete ali que você sobe em cima de vários sensores que estão captando a todo instante a tua pressão plantar. E a partir das reproduções gráficas, os recursos, de novo, de alta tecnologia, eles vão te dar uma resolução excelente, com vários gráficos, te dando pico de pressão, onde teve a pressão plantar máxima, a pressão média, e ela te dá os recursos de maior tecnologia, D'Angelo, eles te dão inclusive o quanto que você teve no calcânio medial, no calcânio lateral, no primeiro no primeiro dedo, enfim, é bem detalhado mesmo, tá? Te dá como é que foi o teu equilíbrio do pé, por exemplo, se você teve um momento maior pronador, se você teve um momento maior supinador, te dá de maneira bem bacaninha mesmo, como é que foi o teu contato inicial, como é que foi a resposta à carga, como é que foi a tua fase de propulsão. E, obviamente, que se você entende um pouquinho de cinesiologia, de biomecânica, você sabe, você estudando as fases do passo, você começa a saber quem pode ter falhado, quais são as possibilidades de ter ocorrido uma alteração, por exemplo, na fase de propulsão. Por exemplo, na fase de contato inicial, por que no contato inicial era para aparecer só o calcânio e está aparecendo pontos de pressão plantar lá no antepé? Será que esse cara tem uma cadeia posterior, um encurtamento de cadeia posterior? Será que esse cara tem uma redução da dorsiflexão? Será que o tibial anterior dele falha na hora da fase excêntrica porque você puxou o teu pé em dorsiflexão com uma ação grande do tibial anterior, mas essa desaceleração também é controlada pelo tibial anterior excentricamente. Se ele não tiver capacidade, teu pé desce mais rápido e pode aparecer uma pressão plantar lá na parte anterior, né? Então ele tem muita validade, ele tem muita utilidade na hora de você sim fazer a interpretação ali da planta do pé, de forma estática, de forma dinâmica. E você tem dentro desse mesmo sistema a estadiometria para verificar como é que está o teu centro de pressão, o quanto que ele oscilou, o quanto que você se deslocou. Teoricamente você estava parado, mas você tem uma pequena oscilação anterior, posterior, um deslocamento à direita, à esquerda. Então, ele é rico de informações. Só que por ele ser rico de informações, a gente pode utilizar em outras áreas. E aí, eu vou citar um cara que eu admiro muito, tanto quanto você, que é o Rodrigo Vasconcelos. Eu fico feliz de ter visto que ele pegou há um tempo atrás um atleta que veio lá para a clínica dele, que eu não sei, ele tem algumas... ele tem alguns locais, né, de trabalho, mas a base dele lá é o Instituto Wilson Mello. E ele estava, eu não lembro se o rapaz estava sendo tratado de um pós-operatório de cruzado anterior, não lembro mesmo, tá, D'Angelo? Mas eu fiquei muito feliz porque ele estava utilizando dentro do processo dele de reabilitação a baropodometria. Porque aí, ô D'Angelo, foge a esse conceito que, na minha visão, ele é errôneo, de que a baropodometria tem que ser utilizada meramente para a gente verificar a análise da pisada e pensar sempre em palmilha. Porque ele, no vídeo que eu vi, eu acho que ele estava tentando verificar o quanto que o cara estava descarregando de peso no membro operado e no não operado. Então, esse é um outro parâmetro que a gente pode usar para caramba, D'Angelo. Por exemplo, o cara pós-operado de uma artroplastia de joelho,
Poxa, se você percebe que ele está claudicando dentro do intervalo de tempo que já era para ele estar com uma marcha adequada, será que ele está, quanto que ele está descarregando de peso na perna boa que não foi operada e quanto que ele está descarregando de pressão plantar, não vou falar peso, na perna que foi operada? O que eu posso fazer dentro do ciclo da marcha, intervindo para que ele melhore isso? Numa prótese de quadril, a mesma coisa. Então, o recurso, ele pode e deve ser bem utilizado. Agora, eu vou também dar uma dica aqui, que eu não sei se eu posso chamar que é dica de ouro, né, D'Angelo? Eu não sei fazer isso não, cara. Então, olha só, segura Não, essa dica aí. não, Segura essa dica aí. essa é muito simples, cara. Pô, Ué, olha só, as melhores são as mais simples. D'Angelo, olha só. O cara que está, o colega da gente que está nos assistindo aqui pode falar assim, porra, eu não tenho um baropodômetro. Não tem problema. Se você tiver duas balanças que você compra aí nessas lojas, Casa e Vídeo da vida, que às vezes você tem aí, vai no banheiro, tem um camarada com uma balança, você pode botar o teu paciente de prótese de protetizado de joelho direito e botar uma balança, botar ele para subir sentado, pedir para ele ficar em pé com uma balança embaixo do pé direito e uma embaixo do pé esquerdo. Se o cara tem 100 quilos, ele tá sustentando no pé, na perna não operada 70 e na operada 30, a balança vai te municiar. Vai te dar a riqueza de detalhes que o baropodômetro dá? Não, não vai dar. Mas, de novo, você cria uma medida quantitativa e você consegue, de alguma maneira, tentar montar estratégias para que você distribua melhor esse peso pelos membros operado e não operado. Eu considero, você vê, a quantidade de informações que você trouxe aqui, percepções suas, inclusive, eu considero que a chave disso tudo, infelizmente eu não posso nem te provocar, que eu queria te provocar, na verdade. Pode Tá? provocar. Queria te provocar, assim, mas é a tomada de decisão, assim, como é que eu faço? Mas a gente está no final aqui, mas eu acho que a mensagem, a chave, você vê, a mensuração você de alguma forma consegue, tá? Mesmo que seja muito subjetiva, tá? E eu vou entender se muitas pessoas acharem que é muito subjetivo a ponto de quererem não utilizar, mas muitas vezes é o que está ao nosso alcance, né? A própria prática baseada em evidências, ela trata de você utilizar o melhor que você pode no seu contexto, tá? Não só pela ciência, não só pela tua experiência, mas pelos recursos que você tem disponível no seu contexto. Tá? Às vezes você tem muito recurso, às vezes nem tanto, às vezes nenhum recurso. Tá? Acho importante também, né, vale pontuar, que você falou de sair do empirismo. Eu acho importante isso, é um passo adiante, nem que seja para você, de repente, assim, utilizar as duas balanças e de repente perceber assim, bom, não era o que eu precisava. Tá? Não era. Assim, eu costumo falar que o cara que não tem recurso nenhum, ele tem como baixar um questionário validado na literatura na internet, cara. Eu tenho certeza que todo profissional hoje ele tem. Você tem hoje como baixar um questionário de qualidade de vida. Porra, é o mínimo que você pode passar no teu consultório. A gente tem, Maurício, só em traumatortopedia, eu posso te dizer, por conta de buscas recentes aqui, em traumato-ortopedia, tá? A gente tem, perdão, a gente tem algumas centenas de questionários validados, tá? Que mensuram diversos domínios, diversos quesitos, tá? E que podem sim ser utilizados e como você falou, são validados cientificamente, tá? Mas para concluir aqui, te fazer a última pergunta, né? Eu acho que disso tudo aí que você falou, uma das
mensagens importantes, que eu imagino que já tenha ficado claro para as pessoas, é a importância de saber fazer uso dessa informação. Tá? Sem dúvida. O recurso pode ser top ou nem tão top, mas você precisa saber fazer uso dele. Tá? Isso precisa mudar a sua tomada de decisão. Tá? Eu acho que isso faz diferença. Talvez a necessidade de um caminho, de você perceber a necessidade na sua prática, tá? Então você começa a se incomodar pela falta desse parâmetro, e a partir desse desconforto, porque é assim que a gente faz em PBE. A gente tem um desconforto e anota a pergunta, estrutura a pergunta, vai buscar e aí começa tudo. Você pode ter esse desconforto, perceber a necessidade de um parâmetro, uma mensuração, e a partir daí buscar ferramentas que tragam esse tipo de informação. E você, de repente, elenca 3 ferramentas, tá? Mas, de repente, a que está acessível naquele momento para você é essa número 3. E tudo bem, você já dá um passo adiante. A Natália, semana passada, você perguntou para ela, quem não tinha, acho que o isocinético, se não me engano, quais recursos que ela teria para mensurar, acho que força de quadríceps e de isquios, por exemplo, e ela deu várias. Deu desde a mais barata de todas até você ter um dinamômetro manual, que pode custar aí na faixa de R$2.000, R$3.000. Você só não pode deixar de mensurar. Exatamente. A questão é essa, não deixa de mensurar. Você trabalha com RM, não é complicado assim. Claro, exige uma base, exige um conhecimento. Mas é importante que as pessoas saibam que tem que sair da inércia. Tem que começar. E eu diria, Maurício, sem se preocupar com o julgamento das pessoas. Tem muita gente que gosta de fazer julgamento, tá? Muitas vezes quem faz esse julgamento é quem tem pouco tempo, ou quem não tem tempo, ou tem preguiça de pegar e fazer, tá? É uma bela mensagem para as pessoas. Saiam da inércia. É importante, não se preocupe com o julgamento, mas tenta tornar mensurável realmente o que a princípio não parece ser mensurável, tá? E claro, se aprofunde na interpretação daquela informação, claro, né? E a informação que você pegou, ela não pode, isso é importante também falar, né, D'Angelo? Ela não pode ficar embaixo do teu braço, porque senão você avaliou sem propósito nenhum. O propósito da avaliação é você ter um recurso a mais que você mensurou, que você quantificou, e a partir dali você adotar as melhores estratégias para tentar ver se aquele caminho de fato foi o mais assertivo. E também não é vergonha nenhuma você não acertar. Se você não acertou, claro, na área de saúde a gente tem que errar o mínimo do mínimo do mínimo, né? Mas que atire a primeira pedra quem nunca errou. Então, tá certo? Eu erro até hoje e vou aprendendo com os meus erros, né? E olha, eu vou te falar uma coisa. Vou aproveitar essa levantada de bola que você deu, vou te contar uma história brevíssima para te fazer a última pergunta aqui. Primeiro, agradecer aqui ao Antônio, obrigado, Antônio, prestigiar sempre a gente. Boleta tá aí, obrigado, Boleta, parceiro. E Sabac, fera demais, Sabac, beleza, obrigado. Obrigado por prestigiar a gente sempre aí, viu? Cada hora eu lembro de uma forma dessa história, tá? E vai encontrar na internet de outras formas, certamente. Mas vamos lá. Reza a lenda que Thomas Edison, tá? Ele tentou 1000 vezes fazer o filamento da lâmpada ficar íntegro e realmente a lâmpada se manter acesa, tá? Esse número, 1000. E disse que uma vez vieram para ele perguntar assim, olha, o que você tem a dizer sobre você ter errado 999 vezes? Você sabe o que ele disse? Ele disse assim, quem falou que eu errei 999 vezes? Eu encontrei 999 formas de não manter o filamento íntegro.
Cara, é uma mudança da forma como você enxerga as coisas, tá? Muitas intervenções que a gente faz na fisioterapia, que a gente faz na saúde, e eu estendo até para a nossa vida pessoal, Maurício, você não erra necessariamente. Você encontra um caminho que não deve ser seguido. Isso a gente faz todo dia com o nosso paciente. Muitas vezes intuitivamente. Mas a gente faz isso o tempo todo. Mas a partir do momento que você começa a enxergar que não é um erro, você encontra uma forma de não fazer aquilo, mas você vê, para isso, você não pode estar naquele automático. Sem Você tem dúvida. que ser um cara de ligar e desligar aparelho, não pode. Você tem que ter raciocínio, tem que usar a nossa principal ferramenta que se chama raciocínio clínico. A partir disso, real, ó, o Bolê está botando aqui tentativa e erro. Pois é, eu diria que é tentativa e acerto, não é tentativa e erro. Tá? Você tira proveito daquela tentativa, você encontrou um caminho a não seguir. Exatamente, Bom, ó, tem aluno meu aqui, eu conto essa Ângelo, história na aula. D'Angelo, tudo isso que a gente está conversando aqui, deixar claro, né? Pô, hoje eu tenho a grata satisfação, você sabe disso, de eu trabalhar com ferramentas de ponta. Eu trabalho numa equipe onde eu tenho um dos baropodômetros que eu considero um dos melhores, que é o da Kinetec, e um isocinético da Biodex. E na minha clínica eu tenho, pô, uma câmera termográfica, eu tenho uma célula de carga que funciona por tração, que me dá por um aplicativo em tempo real diferença de força de um quadríceps para o outro, se eu quiser, dos isquios de um lado em relação ao outro. Eu tenho um tapete de salto que me entrega um software com cálculos estatísticos que eu não preciso fazer nada, eu só tenho que olhar ali já tudo mastigadinho. Mas eu faço questão de falar que existe um mundo que ninguém precisa. Claro, se tiver recursos como esse, óbvio, que usufruam da melhor maneira possível, mas não é porque você não tem que você vai ficar à margem na nossa profissão. Eu acho que o maior recado seria esse, né? Eu trabalho com essas ferramentas, mas eu tenho consciência de que eu sou uma minoria, porque uma instituição que eu trabalhei me abriu as portas para essas possibilidades, que foi a Marinha e foi o Cefam, que eu sou extremamente grato. E a partir do meu mestrado virou um caminho sem volta a mensurar dentro da minha prática clínica, cara. Só isso. Perfeito, Mas me perfeito. inquieta muito ver pessoas que poderiam estar utilizando desses recursos, mas às vezes não tem nem o acesso a esse tipo de informação. Então, que de alguma maneira tenha chegado a alguém que possa, de alguma forma, utilizar. Eu estou à disposição, de novo, eu separei alguns materiais, quem quiser pode me mandar mensagem ou mandar mensagem para você, enfim. Estou à Perfeito. disposição. Te agradeço. Eu vou colocar, inclusive, depois dessa live aqui, algumas sugestões de aplicativo. Né? Você deu muitas sugestões para gente. Tá? Eu vou colocar numa publicação aí mais adiante algumas sugestões, inclusive algumas que você sinalizou aqui. A última pergunta para você, que é o que habitualmente eu faço para os meus convidados aqui. Brevemente, Maurício, duas dicas de ouro do Dr. Maurício Soares, Maurício Moraes, perdão. Maurício, Maurício Soares, não sei por que eu falei Moraes, Maurício Soares, perdão. Dr. Maurício Soares, aos fisioterapeutas, sobre o uso de imagenologia, videometria na prática clínica, sobre o assunto que você quiser, duas dicas suas de ouro. primeiro em relação à imagenologia, que embora ela seja de certa forma desprezada pela nossa profissão, mas se faz necessário que a gente tenha uma melhor interpretação sobre aquilo que a gente está vendo, porque isso é um calcanhar de Aquiles da gente, o D'Angelo. Se olha o exame de imagem sem tá olhando ali e não está vendo nada, né? Eu acho que a gente tem que ter um diálogo mais franco ali, por exemplo, numa equipe multidisciplinar com ortopedista sobre o que a gente está vendo,
o posicionamento dele é extremamente importante, mas a gente não pode ficar ali só olhando por olhar como se estivesse entendendo alguma coisa e não entendendo nada. Eu acho que o intervalo de tempo que se perde hoje, ficando no Instagram e no Facebook, pode se dar uma atenção para exames de imagem. De novo, ainda que seja para você chegar para o paciente e falar, olha, meu amigo, você não se enquadra em nenhuma bandeira vermelha, não há a menor necessidade de você fazer um exame de imagem nesse momento, porque você está numa fase aguda e a literatura fala que nas primeiras 6 semanas, muito provavelmente, vai regredir bastante e você vai voltar àquilo que você era com melhor. Você podendo fazer exercícios sem qualquer tipo de restrição, sem cair naquelas crenças irracionais, e eu estou me dirigindo especificamente para problemas relacionados à dor lombar inespecífica. Em relação à videometria, se familiarizem mais com os aplicativos, com os softwares que estão à disposição. Às vezes, alguns aplicativos com um valor pequeno. Eu não sou dono de aplicativo nenhum, não estou querendo ganhar nada com isso. E outros gratuitos, como o que eu falei do Q9. Mas tentem se familiarizar com isso. Porque amanhã ou depois, quem trabalha com trauma, gosta de trabalhar no esporte, pode precisar daquilo no esporte. Se tiver familiarizado, vai ajudar. E no teu consultório, se você mensurar com esses recursos que estão à sua mão, fatalmente o teu paciente vai te olhar de uma maneira diferente e os profissionais que trabalham com ele, seja um médico, seja um educador físico, eles vão te olhar de maneira diferente. Porque você agrega valor ao teu processo de avaliação, as tuas mensurações enquanto você está tratando o paciente e na alta, né? Antigamente se dava alta pelo achismo. Hoje em dia a gente tem métricas, né? Hoje em dia a gente tem critérios para dar alta. Né? Cuidado é muito maior hoje, sim. Com certeza, graças a Deus por isso. Sim. Meu camarada, dava para ficar muito mais tempo. Eu fico até surpreso de olhar muitas vezes o tempo aqui. Tá? Maurício, só tenho a te agradecer. Tá? Eu não sei o quanto o Bento chorou aí, mas a gente não ouviu nada. Tá chorando, eu estou ouvindo aqui. A gente não está ouvindo daqui. Camarada, obrigado por você tirar esse tempo que você tinha que estar lá ajudando tua esposa, do lado do Bento. Ter tirado esse tempinho aqui para ficar conosco. Tá? Você sabe o quanto eu admiro não só a tua competência, mas o teu perfil, a tua simplicidade. Você torna as coisas simples, Maurício. Você torna as coisas simples. Então, eu faço questão de destacar isso, tá? Porque tem muita gente que gosta do complexo e fala complexo para parecer melhor. E eu acho que não tem necessidade disso. Você prova isso. Você fala simples e mostra que a gente consegue tanta efetividade e segurança ou mais nas nossas intervenções, nas nossas abordagens, sendo simples, tá? Muito obrigado, camarada. Você tem a minha admiração, meu respeito, viu? Eu que agradeço. Poxa, a recíproca é verdadeira. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Temos coisas em comum, já falei, né? Amamos o futsal também. Salonistas, exato. E obrigado pelas palavras. Eu vou chover no molhado se eu falar a teu respeito, porque você dispensa comentários e eu aprendo com você. Cada dia que eu bato papo contigo, cada dia que eu encontro contigo, e aqui não foi diferente. Agradeço quem esteve aqui com a gente até agora. Já estamos batendo aí 1h20. Isso. O assunto se estende. A gente poderia ficar aqui batendo um papo o dia inteiro, que ia surgir coisas para a gente. Sim, sem dúvida. Tá? Mas eu acho que ficou super de bom tamanho. E perdão se eu não atingir alguma coisa, caso alguém tivesse com alguma outra expectativa. Mas eu acho que dentro daquilo que a gente pensou, o recado foi dado, né? Obrigado Foi mais ótimo. uma oportunidade. Foi ótimo.
Obrigado, a gente é que agradece, Maurício. Obrigado a todos também pela presença, por permanecerem aqui, por prestigiarem a gente. Valeu, Saúde, meu camarada, para você. Dá um beijo aí no Bento. valeu, Fica com obrigado. Deus. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.